Olá, a paz do Senhor Jesus esteja em teu coração, seja muito bem-vindo ao canal Coisas do Alto. O nosso vídeo de hoje ele é muito especial porque nós estamos colaborando com a Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus do Jardim Lícia, em Maringá. Desde já, eu deixo a minha saudação de paz ao querido pastor Clemêncio, ao superintendente da Escola Bíblica Dominical, o irmão Ismael, e também uma saudação de paz a todos os irmãos que participam das aulas lá, que não é no domingo, é toda terça-feira. E agradeço a oportunidade de colaborar com as lições bíblicas de vocês. Então, sejam muito bem-vindos e vamos juntos aprender mais um pouco da palavra de Deus. Estamos quase finalizando o terceiro trimestre de 2024 das lições bíblicas e neste período estamos estudando o tema o Deus que governa o mundo, aqui embaixo, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Um tema muito importante e trabalhado pelo autor Silas Queiroz, baseado nos livros bíblicos de Ruth e de Esther. A lição que nós vamos abordar hoje é de número 12, que tem como tema o banquete de Esther, denúncia e livramento. O nosso textuário diz o seguinte: como ribeiro de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. A tudo quanto quer, o inclina. Está em Provérbios capítulo 21, verso 1. E a nossa verdade prática diz o seguinte: devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Percebemos, irmãos, que apesar de toda a autoridade ser constituída por Deus, é Ele, o nosso Deus, quem determina todas as coisas, todos os fatos e acontecimentos. Só para nos contextualizarmos, eu acredito até que quem já é aluno da Escola Bíblica Dominical já está por dentro de todos os acontecimentos do livro de Esther até aqui. Nós vimos na lição passada como Deus fez com que o rei Assuero honrasse Mardoqueu por certa ocasião ter salvado sua vida, quando alertou a rainha que havia 2 oficiais querendo assassinar o rei. O rei Assuero, então, para honrar a Mardoqueu, pediu que o seu primeiro-ministro, Amã, o cobrisse de honrarias, o colocasse em seu cavalo e o exaltasse pelas ruas da cidade. Amã ficou muito irado, muito enciumado com essa atitude, porque achava que quem deveria ser honrado pelo rei era ele. E na verdade ele já tinha até traçado um plano para exterminar todos os judeus. E Mardoqueu era judeu, mas não se curvava diante de Amã como era de sua exigência. Como bom judeu, Mardoqueu curvava-se somente diante de Deus. Por isso a intenção de Amã, de raiva, era aniquilar os judeus e matar principalmente Mardoqueu. Amã já havia até preparado uma forca para solicitar ao rei Assuero a autorização para matar Mardoqueu, de tanta raiva que tinha dele. Mas, voltando-nos aqui para a lição de hoje, chegou então o grande dia que a rainha Esther irá revelar ao rei que ela é judia e que Amã tinha elaborado um plano para exterminar os judeus da face da terra, matando inclusive Mardoqueu, aquele que havia salvado a vida do rei quando denunciou lá os oficiais que tramavam tirar a vida dele. Mas Deus, o nosso Deus, também já tinha um plano perfeito para salvar Mardoqueu, seu povo, e a rainha, claro, das mãos de Amã, tendo a rainha Esther e o próprio Mardoqueu como instrumentos de livramento em suas mãos, um instrumento que iria salvar o povo judeu. E eis que os planos de Amã caem por terra, como você já deve ter lido no capítulo 7 do livro de Esther, nos versos de 1 a 10. Se você não leu, eu recomendo que você leia na tua Bíblia esse texto para maior compreensão dessa nossa lição aqui de hoje. Nós percebemos nesta história da rainha que o maligno, ou seja, Satanás, tinha um plano para interromper o projeto de salvação da humanidade elaborado por Deus. Porque Satanás sabia que aniquilando os judeus ele acabaria com a linhagem de Davi. E isso impediria a vinda do Messias de forma como Deus preparou desde toda a eternidade. Mas o trabalho do inimigo é sujo e não tinha poder para interromper um projeto divino. Nessa lição 12, nós aprendemos que Amã, aquele que era usado por Satanás para destruir os judeus,
e acabar com o plano de salvação de Deus para com seu povo, ele ficou muito perturbado com as honrarias feitas a Mardoqueu. E, meus irmãos, o inimigo tem esta característica, né? Por saber que Deus ama a humanidade, ainda que se aborreça dos pecados, mas por seu amor aos homens, quer salvá-los e honrá-los com uma coroa de eternidade. E isso causa uma inveja grandiosa aos inimigos de Deus e de seu povo, principalmente a Satanás. A lição nos mostra também, meus irmãos, essa lição 12, que a rainha encontrou uma forma de denunciar os feitos de Amã contra o povo judeu, através de um banquete de vinho. Era comum os persas consumirem muito vinho em suas festas, inclusive a lição ela nos apresenta situações constrangedoras da embriaguez com o vinho, como no caso do dia em que Noé ficou bêbado e causou vergonha diante de seus filhos em razão de sua nudez, como consta lá em Gênesis capítulo 9, versos de 20 a 27, convido você a ler. Ou ainda no caso em que Ló, o sobrinho de Abraão, embriagado pelo vinho também, acabou engravidando as próprias filhas, gerando dois povos inimigos de Israel, os Moabitas e os Amonitas. E estes são apenas dois exemplos do que a bebida, a embriaguez é capaz de fazer e prejudicar a vida não só de quem bebe, mas de quem convive com os que se embriagam. E a palavra de Deus nos inspira lá no capítulo 5, verso 18 da carta de Paulo aos Efésios, com o seguinte conselho: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Bom, a gente não pode se embriagar com vinho, mas a gente vai falando bastante, vai dando sede. Bem aqui, mas vamos continuar. Ainda neste primeiro tópico de nossa lição, vemos a apreensão do rei em saber qual que era o desejo da rainha Esther ao comparecer ali diante dele sem ser chamada, né? Algo de muito grave deveria estar acontecendo, porque ninguém podia chegar diante do rei sem que ele convocasse. E o rei ficou curioso. E Esther, mulher forte e decidida, preparada após jejum, oração, intercessão de seu povo, como nós vimos na lição de número 10, ela revela, ela denuncia os planos de Amã para destruir os judeus. Ela revela para o rei. E ela também se confessa judia. E faz isso de uma forma assim, destemida. Isso me faz lembrar as muitas vezes que Deus orienta os seus escolhidos para algum tipo de missão e pede: não tenha medo. Irmãos, não tenham medo em realizar os projetos que Deus colocou na tua história, os propósitos que Ele apresentou, mas faça como Mardoqueu e Esther, orem, jejuem, se preciso peçam intercessão dos irmãos, mas não se acovardem diante das dificuldades, dos desafios. Como diz o ensinamento, nós devemos orar como se todas as coisas dependessem de Deus e agirmos como se tudo dependesse de nós. Coloque tudo aos pés do Senhor e faça a sua parte. Na segunda parte da nossa lição, a curiosidade do rei é sanada. A rainha Esther revela então o que ela deseja: a preservação da vida de seu povo, o povo judeu. Ela conta ao rei que aquele convidado ao banquete, o primeiro-ministro Amã, havia orquestrado a aniquilação de todo o povo judeu. E é evidente que o rei se recordou que aquele judeu chamado Mardoqueu havia salvado sua vida quando denunciou que havia oficiais que queriam assassinar o próprio rei. E agora, sabendo o rei que sua amada esposa também era judia, o rei Assuero viu que Amã foi longe demais com seus planos. A consequência disso foi que Amã, com seu plano diabólico, acabou atraindo o mal para si mesmo. A rainha Esther não teve medo de entregar ao rei Assuero aquele que queria destruir seu povo, o poderoso Amã. O rei ficou muitíssimo furioso com a descoberta e até sai de cena, sai lá para o jardim do palácio, provavelmente para pensar o que fazer, com a notícia que havia recebido. Enquanto isso, lá dentro, a mãe estava desesperada por sua vida, chegou a se jogar no assento da rainha, muito provavelmente se jogando para cima dela, ainda que pedindo misericórdia.
E quando o rei retorna e vê aquela cena, meus irmãos, a primeira coisa que o rei pensou foi que talvez Amã, além dos seus planos de destruir o judeu, estaria tentando também violentar a rainha, abusar da rainha. No ponto 3 da nossa lição, nós vemos uma consequência de tudo isso. Amã foi sentenciado à morte, em uma forca que ele mesmo havia preparado para enforcar o Mardoqueu, o judeu que não quis se curvar diante dele, porque somente se curvava diante de Deus. A conclusão dessa lição, meus irmãos, é que Deus planeja tudo antecipadamente em relação às ciladas que o maligno tem para contra o seu povo. A forma como Deus agiu, tendo Mardoqueu e a rainha Esther como instrumentos de livramento do seu povo, nos mostra que Deus sempre tem um plano para nos libertar de toda e qualquer espécie de mal. Seja um problema pessoal, financeiro, de saúde, na família, conflitos, enfim, temos de ter fé e nos colocarmos como instrumentos de Deus para cada circunstância. E para finalizar, eu quero ler a conclusão da lição com vocês, que diz o seguinte. Vamos pegar aí na tua revista, eu vou pegar aqui comigo também na minha revista. A conclusão diz assim: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. É o espírito rebelde e contumaz do homem que o leva à perdição. Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino persa. Foi enforcado na própria forca que preparou. Que o Senhor guarde o nosso coração de toda maldade. Você que faz parte da Assembleia de Deus, do Jardim Lice em Maringá, deixa seu like e comenta aqui nos comentários que você assistiu a lição. E eu te convido também para você se inscrever no nosso canal para acompanhar as minhas postagens, tá bom? Um grande abraço para você, que Deus te abençoe e nós nos encontramos na próxima lição, na lição número 13, aqui no canal também. Fique na paz do Senhor.